Vivemos em um tempo onde o consumo é exaltado como virtude e o acúmulo de bens é confundido com prosperidade. Mas por trás desse sistema aparentemente inofensivo, existe uma armadilha espiritual sutil, poderosa e destrutiva. Uma estratégia das trevas, cuidadosamente desenhada para levar o povo de Deus a um ciclo de escravidão financeira sem sequer perceber. Você já se perguntou por que, mesmo com esforço, seu dinheiro parece nunca ser suficiente? Já notou como certas decisões impulsivas de compra acontecem quase como se você estivesse sendo conduzido por uma força invisível? Essa não é apenas uma questão de falta de controle emocional. É uma guerra espiritual em curso. Uma batalha silenciosa travada dentro da sua mente e do seu coração. E enquanto muitos oram por libertação financeira, permanecem presos a hábitos e sistemas criados para mantê-los cativos. Neste vídeo, vamos expor a verdade por trás dessa armadilha, revelar sua origem espiritual e mostrar, à luz da palavra de Deus, como romper definitivamente com esse ciclo de destruição. Desde o Éden, Satanás tem usado a mesma estratégia, sedução sutil, disfarçada de liberdade, mas com o objetivo de escravizar. Assim como Eva foi enganada pelo desejo de algo aparentemente bom, hoje milhões são enredados por uma força invisível que os leva a gastar sem perceber. Não se trata apenas de publicidade ou manipulação psicológica. Há uma operação espiritual em andamento, alimentada por principados e potestades que atuam na esfera do consumismo. A palavra de Deus diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas forças criam sistemas, moldam culturas e infiltram pensamentos com uma intenção: afastar você da verdadeira fonte da provisão, Deus, e colocá-lo em dependência do sistema do mundo. O espírito de Mamon é uma dessas entidades espirituais mencionadas de forma indireta nas Escrituras e atua gerando confusão entre prosperidade e ganância, entre bênção e acúmulo. Mamon promete segurança por meio das riquezas, mas entrega ansiedade, escassez e escravidão. Ele opera silenciosamente, influenciando decisões cotidianas. É por isso que você entra em uma loja apenas para dar uma olhadinha e sai com sacolas nas mãos. É por isso que, mesmo quando seu coração diz não preciso disso, algo mais forte te convence de que aquilo é essencial. Essa é a manipulação invisível de uma armadilha espiritual. E quanto mais você cede, mais se distancia do contentamento bíblico. Paulo, em Filipenses 4:11-12, disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco. O contentamento é um escudo espiritual contra essa armadilha, mas ele não nasce naturalmente. Ele é gerado por meio de uma mente renovada pela palavra. Romanos 12:2 nos alerta: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando sua mente é moldada pelo sistema do mundo, você começa a medir sua identidade e valor pelas coisas que possui. Esse é o solo fértil para a armadilha se fortalecer. Você compra para preencher vazios emocionais. Compra para manter aparências. Compra porque sente que precisa se premiar após um dia difícil. Mas, no fundo, essas atitudes são sintomas de um espírito aprisionado. O inimigo sabe que enquanto você estiver distraído, gastando com o que não precisa, jamais terá recursos para investir no reino, ajudar o próximo ou até mesmo construir um legado para sua família. Essa armadilha não é apenas individual, ela é geracional. Muitas famílias vivem de cheque especial em cheque especial, de dívida em dívida, porque a raiz espiritual nunca foi cortada.
O ciclo se repete. Pais endividados criam filhos que crescem sem educação financeira e espiritual, perpetuando o cativeiro. Mas há esperança. A luz da verdade expulsa as trevas. Quando você começa a discernir que há uma ação espiritual por trás do seu padrão de consumo, você se posiciona como um guerreiro. E o primeiro passo dessa guerra é reconhecer que a batalha não é apenas no bolso. É no espírito, é na mente, é nas emoções. É nos altares secretos que construímos ao redor do dinheiro, da aparência, do status. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo lhe ofereceu todos os reinos e riquezas do mundo em troca de adoração. Ele continua fazendo essa proposta hoje. Te darei conforto, prazer, sucesso, mas você terá que me servir. E servir a Mamon é justamente isso: viver para o dinheiro, ser guiado por ele, tomar decisões baseadas no medo da escassez ou na ganância da abundância. É possível romper com essa armadilha, mas é necessário quebrar pactos invisíveis. Muitos cristãos estão presos não por falta de fé, mas por acordos feitos inconscientemente com o sistema do mundo. Aceitaram que dívida é normal, que parcelar tudo é inevitável, que comprar por impulso é parte da vida moderna. Esses pensamentos precisam ser destruídos com a palavra. 2 Coríntios 10, 4, 5 declara que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa é a verdadeira guerra espiritual financeira: capturar cada pensamento e submetê-lo a Cristo. Antes de comprar, pergunte-se: isso glorifica a Deus? Estou sendo guiado pelo Espírito ou por uma necessidade falsa? Essa decisão me aproxima do propósito ou me afasta dele? Esse nível de vigilância é o que separa os que vivem livres dos que permanecem escravos. Não é sobre ter ou não ter, é sobre ser governado ou governar. A Bíblia não condena a riqueza, mas alerta contra o amor ao dinheiro. E muitas vezes gastar sem perceber é um sintoma desse amor disfarçado. Um coração que ama a Deus é sensível ao Espírito até nos menores detalhes, e isso inclui suas finanças. Por isso, desperte. Levante-se como um soldado do reino, que não será mais manipulado por sentimentos, pressões sociais ou ataques invisíveis. O Senhor deseja te dar sabedoria, domínio próprio e visão espiritual para discernir e vencer essa armadilha. Quando falamos em armadilha espiritual ligada ao consumo, precisamos entender que não se trata apenas de um comportamento desorganizado ou impulsivo. Estamos lidando com fortalezas espirituais que operam em níveis profundos da alma. E o problema maior é que, quanto mais você ignora essa realidade, mais enraizado fica o domínio dessas forças. O primeiro sinal de que essa armadilha está ativa é a normalização do descontrole financeiro. Muitos dizem: todo mundo vive no limite, ninguém consegue pagar tudo em dia, isso é parte da vida moderna. Mas esses pensamentos são mentiras que se tornam verdades funcionais dentro da mente das pessoas, criando um terreno fértil para a atuação de espíritos opressores. Esses espíritos se alimentam do caos, da ansiedade e do medo. Quando você vive com medo de não ter, passa a consumir compulsivamente para tentar garantir alguma sensação de segurança. Mas segurança verdadeira não vem de cartões de crédito, reservas de emergência ou aplicações financeiras. Vem da confiança em Deus como seu único provedor. Em Mateus 6, Jesus foi direto: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Quando a ansiedade domina, a fé recua. E onde a fé recua, o inimigo avança.
Gastar sem perceber é o resultado de um coração governado pela inquietação. Inquietação é solo fértil para manipulação espiritual. Você não percebe, mas há um padrão em sua vida. Sempre que se sente rejeitado, compra algo novo. Sempre que está frustrado, busca uma compensação material. Sempre que se sente inferior, tenta provar algo através do consumo. Essas reações emocionais, quando não tratadas espiritualmente, se tornam brechas abertas para o inimigo. A armadilha se fortalece quando a alma está ferida. Por isso, a verdadeira libertação financeira começa com cura interior. Há pessoas que carregam traumas de infância relacionados à pobreza e crescem com uma necessidade obsessiva de ter para nunca mais se sentirem inferiores. Outras cresceram vendo os pais endividados e, por medo, se tornam controladoras, avarentas, presas à ilusão do controle total. Mas tanto o descontrole quanto o controle extremo são faces da mesma moeda: desconfiança de Deus. A palavra ensina que tudo pertence ao Senhor: o ouro, a prata, tudo o que há nos céus e na terra. Quando você compreende isso, sua relação com o dinheiro muda. Você deixa de ser dono e passa a ser mordomo. E mordomo fiel não gasta por impulso, não busca identidade nas posses, não se deixa levar por emoções. Ele administra recursos com sabedoria e temor, porque sabe que um dia prestará contas ao seu Senhor. Essa consciência é poderosa para romper com a armadilha. Outro ponto essencial é a prática da generosidade. O espírito de Mamon odeia a generosidade porque ela quebra seu poder. Quando você decide ofertar, ajudar o próximo, investir no reino, mesmo quando sente que não tem muito, você está fazendo um ato profético de guerra. Você está dizendo: meu dinheiro não me governa. Mamon não tem domínio sobre mim. Eu sirvo a Deus. E esse posicionamento enfraquece as estruturas espirituais que te mantinham cativo. Mas isso exige constância. Libertar-se de uma armadilha espiritual não acontece da noite para o dia. É uma jornada de renovação diária da mente. É orar antes de cada decisão financeira. É submeter cada pensamento ao crivo da palavra. É rejeitar comparações. Muitos gastam o que não têm para manter uma imagem diante de pessoas que não importam. Estão escravizados pela opinião alheia, tentando provar que venceram, que são abençoados, que estão bem. Mas a verdadeira bênção não está na aparência, está na paz. E paz só vem quando você vive alinhado com os princípios do reino. O reino de Deus tem uma cultura diferente. Nele, mais vale o caráter que a conta bancária. Nele, riqueza é medida pela capacidade de amar, servir, repartir. Nele, gastar é um ato de mordomia, não de compulsão. Por isso, se você quer romper com essa armadilha, precisa mudar de cultura. Precisa sair do sistema de Faraó, onde você trabalha sem descanso para consumir sem propósito, e entrar no sistema do reino, onde você trabalha com propósito, descansa em Deus e consome com sabedoria. A mudança é radical, mas libertadora, e começa com um arrependimento. Arrependa-se de cada decisão feita fora da direção de Deus. Peça perdão por cada ato de desobediência financeira. Quebre em oração cada pacto invisível feito com o sistema do mundo. Renuncie ao domínio de Mamon sobre sua vida. Declare em voz alta que só o Senhor será seu guia, seu provedor, sua fonte. E após o arrependimento, estabeleça novos hábitos espirituais. Jejue para vencer impulsos. Ore antes de cada compra. Medite diariamente na palavra. Caminhe com pessoas que vivem os princípios do reino. A libertação é real, mas exige ação. Não basta saber que há uma armadilha, é preciso decidir sair dela, e essa decisão começa agora. A quarta camada dessa armadilha espiritual é a distração. O inimigo sabe que se ele não puder te destruir, ele vai tentar te distrair.
E a distração, neste caso, é um mecanismo que te impede de perceber a dimensão espiritual das suas decisões financeiras. Ele faz com que você viva no automático, sem consciência, sem discernimento, apenas reagindo aos estímulos externos. Você é bombardeado diariamente por anúncios, desejos, pressões sociais, tendências e, sem perceber, começa a tomar decisões que não foram guiadas por Deus, mas por algoritmos, modismos e manipulação emocional. Isso é profundo. Porque enquanto você acha que está escolhendo, na verdade está sendo conduzido. O Espírito de Deus nos chama à sobriedade. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. A sobriedade é a chave contra a distração. Uma mente sóbria avalia, questiona, resiste, mas uma mente distraída cede, consome, se perde. Quando você perde a capacidade de pausar, de refletir, de buscar direção, você se torna vulnerável à manipulação espiritual. Essa distração também se manifesta através do excesso de atividades. Muitos estão tão ocupados trabalhando para pagar o que já consumiram que não têm tempo para ouvir a Deus. Estão presos num ciclo de produção e consumo que esgota as forças e silencia o espírito. Essa é outra armadilha sutil. Transformar você em um escravo produtivo, ocupado demais para orar, cansado demais para jejuar, acelerado demais para discernir. Mas a palavra nos mostra que os maiores milagres aconteceram quando o povo parava para ouvir, obedecer e confiar. O inimigo tem medo de um cristão que desacelera para buscar direção, porque esse é o cristão que não será manipulado por ofertas, emoções ou tendências. Ele é guiado pelo Espírito e anda na contramão do sistema. Outro aspecto dessa distração é o apego ao imediatismo. Vivemos numa geração que foi ensinada a querer tudo para agora. Cartões, crédito, parcelamento, tudo gira em torno da ideia de que você merece tudo já. Esse é um espírito de pressa que contradiz os princípios do reino, onde há processos, crescimento e maturidade. Quando você é dominado pelo imediatismo, você despreza a sabedoria, ignora os alertas do espírito e entra em armadilhas financeiras por causa da pressa. Mas Provérbios 21:5 ensina: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A pressa é inimiga da prosperidade. A maturidade financeira e espiritual exige paciência, domínio próprio e visão de longo prazo. Você não pode se deixar levar pela emoção do momento. Precisa olhar além, discernir o que está por trás daquela oferta, daquela promoção, daquele desejo súbito. Muitos dos impulsos de compra não nascem em você, mas são sugeridos por espíritos que conhecem suas fraquezas e querem te conduzir à ruína. Não é apenas sobre comprar ou não comprar. É sobre estar ou não estar no centro da vontade de Deus. O Senhor se importa com cada área da sua vida, inclusive suas finanças. Ele quer te ensinar a administrar, a prosperar com propósito, a gastar com sabedoria. Mas para isso, você precisa ouvir sua voz. E só ouve quem silencia o barulho, quem fecha as portas da distração, quem decide buscar primeiro o reino. Jesus disse em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O problema é que muitos buscam primeiro as coisas e esperam que o reino se ajuste aos seus desejos. Isso é idolatria disfarçada de fé. E a idolatria sempre leva à escravidão. Quando o dinheiro, o status ou o consumo ocupam o lugar de prioridade no seu coração, você se torna cativo. E mesmo frequentando cultos, orando ou jejuando,
continuará preso se não realinhar suas prioridades. Deus não divide sua glória com ninguém, e o trono do seu coração só pode ter um Senhor. Quem governa suas decisões? Quem dita seus hábitos? Quem guia seus desejos? Se não for o Espírito Santo, há uma armadilha ativa, e você precisa quebrá-la agora. Isso começa com decisões práticas, rever seus gastos, cancelar cartões que te levam à tentação, sair de ambientes que te incitam a consumir, bloquear vozes que alimentam a cobiça. Mas, acima de tudo, começa com um clamor sincero. Senhor, liberta minha mente, renova meu entendimento, mostra-me onde estou sendo enganado, ensina-me a viver como filho do reino. Esse tipo de oração move o céu, porque Deus se agrada de corações que desejam andar em verdade. E quando você decide romper com o ciclo da distração, você abre espaço para revelação, sabedoria e paz. Deus começa a te mostrar estratégias, oportunidades, conexões. Ele começa a liberar provisão que antes estava retida por sua desobediência. Ele começa a restaurar áreas da sua vida que foram comprometidas por decisões erradas. Mas tudo isso começa com um ato: romper com a distração, escolher a sobriedade, priorizar o reino, ser radical contra tudo que tenta ocupar o lugar de Deus. Porque nessa guerra espiritual financeira não há neutralidade. Ou você domina o sistema ou será dominado por ele. Chegamos ao ponto crítico desta guerra, o engano da falsa prosperidade. Uma das armas mais eficazes usadas pelo inimigo na armadilha espiritual do consumo é a distorção da promessa bíblica de prosperidade. Ele mistura verdades com mentiras, promove uma teologia adulterada, onde possuir muito se torna sinônimo de ser abençoado e onde o sucesso financeiro é tratado como evidência automática da aprovação divina. Essa falsa doutrina seduz, manipula e conduz muitos ao erro, pois cria um padrão de comparação injusto e nocivo. A pessoa começa a crer que, se não está prosperando visivelmente, então Deus está ausente, ou sua fé é fraca. E para escapar dessa sensação de fracasso espiritual, muitos se lançam ainda mais no consumo, tentando construir uma imagem de vitória com base na aparência. Compram carros que não podem pagar, moram em lugares acima de suas posses, ostentam um estilo de vida que contraria completamente os princípios de mordomia, responsabilidade e contentamento ensinados por Jesus. Mas o Senhor nunca nos chamou para viver de aparência, e sim de obediência. A verdadeira prosperidade não começa do lado de fora, mas dentro. É paz em meio ao caos, é confiança mesmo quando os números não fecham, é fidelidade nos poucos recursos antes de receber os muitos. É por isso que Jesus advertiu em Lucas 12:15: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A falsa prosperidade promove comparação, competição e cobiça. E esses três elementos são fertilizantes espirituais para a armadilha que faz você gastar sem perceber. Você olha para o que o outro tem e sente que precisa acompanhar. Você vê uma bênção na vida de alguém e, em vez de celebrar, sente-se inferior, como se estivesse sendo deixado para trás. E esse sentimento se transforma em dívida, pressa e decisões precipitadas. O que deveria ser motivo de gratidão se transforma em prisão. Isso não é coincidência, é estratégia maligna. O sistema do mundo se sustenta por meio da comparação. Ele te bombardeia com imagens e mensagens que fazem você se sentir incompleto, inadequado, ultrapassado. E a solução que ele oferece é sempre a mesma: compre mais, tenha mais, mostre mais.
Mas o reino de Deus opera na contramão. Ele diz: negue-se a si mesmo, carregue sua cruz, viva com propósito. O reino ensina que você já é completo em Cristo, que sua identidade está na cruz, não no cartão. E enquanto você não alinhar sua mentalidade com essa verdade, continuará vulnerável. A renovação da mente é urgente, e ela não acontece apenas ouvindo uma pregação ou lendo um versículo. Ela exige confronto diário com a palavra, exige disciplina, vigilância e humildade. É olhar para suas finanças como um campo de batalha espiritual. É entender que cada compra sem propósito é uma brecha. Cada gasto emocional é uma armadilha ativada. Cada investimento guiado pelo ego é uma corda que te amarra mais ao sistema do mundo. A libertação só virá quando houver verdade. E a verdade é que muitos estão usando a fé como justificativa para decisões carnais. Dizem que Deus está provendo, mas na verdade estão apenas usando crédito. Dizem que foi uma porta aberta, mas não perguntaram ao Espírito Santo se deveriam entrar. Usam o nome de Deus para validar decisões que nunca passaram pelo altar. Isso é perigoso, porque quando o engano se instala, a voz de Deus começa a ser confundida com a própria vontade. E quando isso acontece, o coração se endurece, a alma se engana e o inimigo encontra campo fértil para dominar. Mas há esperança. Deus não nos chamou para viver em engano. Ele nos chama à luz. E essa luz é a palavra. Quando você começa a examinar suas decisões financeiras à luz da Escritura, você enxerga o que antes estava oculto. O Espírito revela motivações, mostra raízes, expõe pactos invisíveis. Ele começa a fazer o trabalho de purificação. E esse processo dói, mas liberta. É como um fogo refinador. Ele queima o orgulho, a vaidade, a comparação, a cobiça. E no lugar disso, planta generosidade, sabedoria, contentamento e paz. A falsa prosperidade também cria um senso de urgência falso. Ela te pressiona a conquistar logo, a ter resultados visíveis, a provar para os outros que você chegou lá. Mas o reino trabalha com processos. Deus não tem pressa, ele tem propósito. Às vezes, ele retarda a manifestação de uma bênção para trabalhar caráter, quebrar orgulho, ensinar confiança. E quando você entende isso, você descansa. Você para de correr atrás do vento e começa a andar guiado pelo Espírito. A armadilha da falsa prosperidade é desmontada quando você para de buscar status e começa a buscar propósito. Quando você entende que cada recurso que Deus te dá é uma semente para o reino. Quando você ora antes de cada decisão financeira. Quando você decide viver com menos para ter mais de Deus. Quando você diz não para o sistema e sim para o céu. Esse é o verdadeiro sinal de prosperidade espiritual. A liberdade. Liberdade para dizer não. Liberdade para esperar. Liberdade para viver fora do padrão do mundo. E essa liberdade não tem preço. É conquistada na presença, na palavra, no quebrantamento. E está disponível para todo aquele que decide viver segundo o reino. Chegamos ao momento de encerramento desta jornada reveladora sobre a armadilha espiritual que te faz gastar sem perceber. E agora, mais do que nunca, você precisa tomar uma decisão. Continuar sendo manipulado por forças invisíveis que operam no sistema deste mundo, ou se levantar em autoridade espiritual e romper de vez com todo o ciclo de escravidão financeira. Não é mais uma questão de saber ou não saber. Agora é uma questão de obediência. A palavra de Deus foi clara, os princípios foram expostos e a realidade espiritual que te cercava foi trazida à luz. A partir deste ponto, permanecer na escravidão não será mais por ignorância, mas por escolha. E esse é o peso da verdade. Ela exige uma resposta. Muitos ouvem, se emocionam, até concordam, mas voltam à rotina exatamente como antes. E assim,
perpetuam o domínio das trevas sobre suas finanças. Mas você, que chegou até aqui, está sendo convocado pelo Espírito Santo a um posicionamento radical. Não se trata de religiosidade nem de extremismo. Trata-se de liberdade. O próprio Jesus disse em João 8,32: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Mas essa verdade só gera transformação quando é acompanhada de ação. O Evangelho é poder para mudar vidas, inclusive a área financeira. E mudar, neste caso, significa quebrar padrões antigos, renunciar a hábitos destrutivos, rejeitar pensamentos mundanos, destruir fortalezas espirituais. Você precisa se tornar violento espiritualmente contra tudo que te aprisiona. A guerra é real e só os violentos espirituais tomam o reino por força. O tempo de passividade acabou. Chega de aceitar dívidas como normais. Chega de viver no automático, gastando sem pensar, comprando por impulso, tentando preencher vazios com objetos. Chega de servir a dois senhores. Jesus foi claro: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa declaração não é simbólica, é literal. Existe um espírito que governa o sistema financeiro do mundo. E enquanto você não quebrar com ele, continuará sendo roubado. Não apenas de dinheiro, mas de propósito, paz e plenitude. Deus te criou para muito mais do que sobreviver. Ele te chamou para ser cabeça e não cauda, para emprestar e não tomar emprestado, para ser um canal de bênção e não um depósito de frustração. Mas isso só será possível se você alinhar sua vida financeira ao reino. E isso começa com santidade. Sim, santidade. A separação que agrada a Deus não é só moral, é também prática. É separar suas finanças para o Senhor. É consagrar cada decisão, cada gasto, cada investimento. É fazer do dinheiro um servo e nunca um senhor. É orar antes de comprar. É jejuar para vencer impulsos. É buscar sabedoria antes de buscar ofertas. É priorizar o reino antes de qualquer plano pessoal. O estilo de vida do cristão não pode ser guiado pelo Instagram, pelo TikTok, pelo mercado. Precisa ser guiado pelo céu. E isso exige coragem. Coragem para ser diferente. Coragem para dizer não quando todos dizem sim. Coragem para viver com menos e ter mais paz. Coragem para ser fiel no pouco, mesmo quando todos estão buscando o muito. Coragem para confiar em Deus como única fonte. E essa coragem nasce da intimidade. Sem oração, você não vencerá essa guerra. Sem palavra, você será enganado. Sem jejum, continuará fraco diante das tentações. É hora de reconstruir seus altares espirituais, de colocar Deus novamente no centro da sua vida financeira, de perguntar a Ele o que fazer, como gastar, onde investir, de abrir mão do controle e confiar na direção divina. Talvez você já tenha se afundado em dívidas. Talvez tenha vergonha de admitir o quanto está preso. Talvez se sinta envergonhado por ter sido seduzido tantas vezes. Mas o sangue de Jesus é suficiente para perdoar, restaurar e libertar. Não há condenação para os que estão em Cristo, mas há um chamado para a mudança. E essa mudança começa hoje. Não espere sentir, decida. Não espere ter tudo resolvido para começar. Comece agora com o que tem, onde está. Arrependa-se, peça perdão, busque ajuda, escreva novos hábitos, cancele pactos, renuncie desejos. E mais do que tudo, levante-se em oração. Proclame a vitória de Cristo sobre suas finanças. Declare falência do sistema do mundo sobre sua vida. Consagre sua carteira, seus extratos, seus cartões, sua mente, porque é aí que está a raiz da guerra, a mente. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa transformação precisa atingir seus pensamentos sobre dinheiro. Você não é um consumidor. Você é um filho de Deus. Não é um escravo do mercado. Você é herdeiro do reino.
Não é guiado por anúncios, é guiado pelo Espírito. E se você crer nisso, suas atitudes vão refletir essa identidade. A vitória financeira não começa quando sobra dinheiro, começa quando sobra obediência, quando a palavra se torna fundamento, quando o Espírito se torna guia, quando o céu se torna prioridade. Então, neste momento, levante um clamor, declare diante do céu e da terra: eu renuncio ao domínio de Mamon sobre minha vida. Eu quebro toda aliança com o sistema deste mundo. Eu consagro minhas finanças ao Senhor. Eu me alinho com os princípios do reino. Eu viverei em sabedoria, generosidade, contentamento e propósito. A partir de hoje, cada centavo que passar pelas minhas mãos servirá a Deus, porque eu sou livre, eu sou filho, eu sou guerreiro. E nesta guerra espiritual financeira, eu não serei mais vencido. Eu vencerei em nome de Jesus. Assim termina o ciclo da escravidão. Assim começa a jornada da verdadeira prosperidade.